A floresta tropical parece tranquila à primeira vista. O ar é denso, carregado de umidade, e a luz do sol luta para atravessar as copas fechadas das árvores. Insetos cantam, folhas se movem lentamente e tudo sugere equilíbrio. Mas entre sombras profundas e trilhas quase invisíveis, caminha uma presença que desafia a ideia de que aves são frágeis ou inofensivas. O casuar não voa, ele não canta, ele não foge facilmente, ele observa. E quando se sente ameaçado, reage com uma violência capaz de matar. O casuar é uma das aves mais antigas ainda vivas. Sua linhagem remonta a milhões de anos, a um período em que aves gigantes dominavam a terra e o voo ainda não era a principal estratégia de sobrevivência. É encontrado nas florestas tropicais do norte da Austrália, Papua Nova Guiné e ilhas próximas. O casuar parece ter saído diretamente da era dos dinossauros e, de certa forma, saiu. Com até 1,80 m de altura e pesando mais de 60 quilos, o casuar é uma das maiores aves do mundo. Seu corpo é musculoso, compacto e feito para atravessar a floresta fechada em alta velocidade. As pernas são longas e extremamente fortes, capazes de impulsioná-lo a mais de 50 km por hora entre árvores, raízes e terrenos irregulares. Mas o que realmente transforma o casuar em um animal temido não é sua velocidade, é sua arma. Cada pé do casuar possui 3 dedos, e em um deles existe uma garra curva, afiada como uma lâmina, que pode ultrapassar 12 centímetros de comprimento. Essa garra não é decorativa. É uma arma projetada para cortar, perfurar e dilacerar. Um único golpe direcionado ao abdômen ou ao pescoço pode ser fatal. Não por acaso, o casuar é considerado a ave mais perigosa do mundo. Diferente de predadores clássicos, o casuar não caça outros animais. Ele é, essencialmente, frugívoro. Alimenta-se de frutos caídos no chão da floresta, engolindo-os inteiros. Algumas dessas frutas são tóxicas para outros animais, mas não para o casuar. Seu sistema digestivo é adaptado para lidar com substâncias venenosas, o que lhe permite acessar alimentos exclusivos. Ao se deslocar pela floresta, ele se torna um agente fundamental de dispersão de sementes, espalhando espécies vegetais por quilômetros. Sem o casuar, muitas árvores simplesmente não conseguiriam se reproduzir. Algumas sementes só germinam após passarem pelo trato digestivo dessa ave. Isso faz do casuar um verdadeiro engenheiro ecológico. Ele não apenas vive na floresta, ele ajuda a mantê-la viva. Apesar desse papel essencial, o casuar é um animal solitário e extremamente territorial. Ele evita contato sempre que possível, mas não tolera ameaças percebidas, especialmente quando envolve alimento ou filhotes. Diferente de aves que fogem ao primeiro sinal de perigo, o casuar pode avançar. E quando avança, não hesita. Os registros de ataques a humanos são raros, mas reais. Ao longo da história, houve casos documentados de pessoas gravemente feridas e até mortas após confrontos com casuares. Em quase todos esses casos, havia interferência humana direta, aproximação excessiva, tentativa de alimentação ou encurralamento do animal. Para o casuar, isso é interpretado como ameaça direta, e ele responde como faria qualquer animal selvagem encurralado, com força máxima. A cabeça do casuar é outro elemento intrigante. No topo do crânio, ele possui uma estrutura rígida chamada de capacete, ou casque. Por muito tempo, cientistas debateram sua função. Hoje, sabe-se que ele auxilia tanto na proteção durante deslocamentos pela vegetação densa quanto na comunicação. O capacete ajuda a amplificar sons de baixa frequência, permitindo que casuares se comuniquem a longas distâncias em meio à floresta fechada. Essa comunicação é feita por vocalizações profundas, quase imperceptíveis ao ouvido humano, sons graves que atravessam troncos, folhas e raízes. O casuar não precisa gritar para ser ouvido. Ele fala com a floresta em sua própria linguagem. A reprodução do casuar também foge do padrão esperado. Após o acasalamento, a fêmea deposita os ovos, grandes de coloração verde intensa, e abandona completamente o ninho. A partir desse momento, toda a responsabilidade passa para o macho. Ele incuba os ovos por cerca de 50 dias, quase sem se alimentar, permanecendo imóvel e vigilante. Quando os filhotes nascem,
É o macho quem os protege, ensina a se alimentar e os guia pela floresta por até 9 meses. Durante esse período, ele se torna ainda mais agressivo e imprevisível. Qualquer ameaça aos filhotes é enfrentada sem hesitação. É nesse estágio que ocorrem a maioria dos confrontos perigosos. Os filhotes crescem rapidamente, aprendendo desde cedo a se mover pela floresta fechada. Eles seguem o pai em silêncio, observando cada comportamento, absorvendo rotas, frutos seguros e perigos invisíveis. Não há brincadeiras prolongadas. A floresta não permite distrações. Apesar de sua aparência quase pré-histórica, o casuar enfrenta um problema extremamente moderno: a ação humana. A destruição das florestas tropicais reduz drasticamente seu habitat. Estradas cortam territórios, causando atropelamentos frequentes. A fragmentação do ambiente isola populações, dificultando a reprodução e aumentando conflitos. Além disso, a curiosidade humana transforma o casuar em atração. Pessoas tentam se aproximar, fotografar, alimentar. Esse comportamento altera a percepção do animal, fazendo-o associar humanos à comida. O resultado é previsível e perigoso. Um casuar habituado à presença humana perde o medo natural e se torna mais propenso a ataques. Hoje, o casuar é considerado uma espécie ameaçada em várias regiões. Sua sobrevivência depende diretamente da preservação das florestas tropicais e da mudança de comportamento humano. Proteger o casuar não é apenas salvar uma ave exótica, é proteger um pilar invisível de um ecossistema inteiro. Observar um casuar na natureza é uma experiência única e perturbadora. Ele surge silenciosamente entre as árvores, com penas negras que absorvem a luz, pescoço azul vibrante e olhar atento. Não há curiosidade excessiva em seus olhos. Há avaliação, presença, consciência. O casuar não é um monstro. Ele não é um vilão. Ele é o resultado de milhões de anos de evolução em um ambiente onde apenas os mais adaptados sobrevivem. Sua força não é agressão gratuita, é defesa. Sua violência não é maldade, é instinto. Enquanto houver florestas densas, frutos caindo no chão e trilhas ocultas sob a vegetação, o casuar continuará caminhando, silencioso, imponente, antigo. Um lembrete vivo de que nem todas as aves foram feitas para voar. Algumas foram feitas para dominar o chão. E assim, entre raízes profundas e sombras fechadas, o guardião da floresta segue seu caminho, invisível para muitos, incompreendido por quase todos, essencial para a vida que insiste em prosperar sob as copas tropicais.